cartas dele, e a gente percebeu que Paulo, ele teve uma passagem que marcou muito a vida dele na cidade de Corinto, porque não era apenas um local que necessitava muito, como Corinto necessitava, de um apoio espiritual, da presença do Cristo, mas também um lugar que emocionava Paulo, por ser a terra natal de Estevão e a sua noiva amada, Abigail. Portanto, a gente percebe que Corinto também marca a vida de Paulo. E ali, depois de começar as psicografias, ele semanalmente indo ao templo da cidade, à sinagoga, para falar de Jesus aos judeus, ele acaba sendo expulso da sinagoga, mas um daqueles judeus de nome Tito Justo se converte ao cristianismo e mobiliza todos os recursos financeiros, políticos necessários para que Corinto tivesse uma igreja. E aquela igreja foi construída por Paulo, inspirado em Antioquia, com o auxílio de Eunice e Lóide, que eram mãe e avó de Timóteo, do próprio Timóteo, de Lucas, em especial também o apoio de Prisca e Áquila, que depois daquele tempo em que ficaram com Paulo, passaram alguns anos em Roma, inaugurando as pregações do Evangelho na cidade imperial. E ali estavam todos reunidos em Corinto. Falamos na última semana também que tivemos aqui sobre as características daquela igreja, mas aquela igreja, depois de 1 ano e meio que Paulo estava, ela passa a dar tantos e tantos frutos que a sinagoga da cidade de Corinto se esvazia. As pessoas não queriam saber mais do judaísmo, todos queriam procurar o cristianismo. Isso incomodou muito os judeus de Corinto, que se mobilizaram, né, sem que Paulo soubesse, levaram um processo para Júlio Galho, que era o procônsul da Acaia, e a Acaia é um estado da Grécia, do qual Corinto era a capital. Então ele era uma espécie de governador romano daquela região. Ele recebe, né, aqueles pedidos, né, e todas aquelas acusações, na verdade, dos judeus, e ele fica assustado, porque eles falaram ali de Paulo coisas horrorosas. E, por precaução, ele manda prender Paulo. Mas eu acho muito interessante que Emmanuel, quando vem falar do Júlio Galho, ele cita algumas coisas que é muito pertinente de ser dita. Primeiro, porque ele era um romano e era muito difícil um administrador romano ter essas características. Emmanuel, inclusive, vem nos falar que ele é irmão de Sêneca, o famoso filósofo Sêneca, que inclusive foi um dos grandes orientadores de Nero, do qual o próprio Paulo, mais tarde, trocou algumas cartas. Essas cartas podem ser estudadas, gente, e são maravilhosas, tá? E vejam só, o irmão de Sêneca era Júlio Galho. E segundo Emmanuel, ele era conhecido por ser um homem generoso, além de ilustre e muito justo. Então ele era generoso e justo. Isso, para um romano naquela época, era difícil da gente encontrar, né? Dentro das corrupções, das orgias, que eles sempre estavam envolvidos nesses escândalos da vida. E aí, então, mandaram prender Paulo por precaução. Ele não conhecia Paulo, ele estava com algumas acusações ali muito fortes, né? E eles foram prender Paulo, já escolheram um momento exato para isso, na hora que Paulo estava pregando na igreja, para causar um impacto ali, né? Para ficar de lição para os cristãos. E ali muitos cristãos começaram a se mobilizar até para ir contra os romanos que foram prender Paulo, apagando as tochas daquele ambiente, deixando o local da igreja escuro e querendo ali fazer um motim de revolta, e o próprio Paulo repreende, manda que as tochas sejam acesas, e ainda fala: irmãos, acaso queires Cristo sem testemunho? Vejam que legal, né? Acaso vocês querem Cristo sem testemunho? E serve também para a nossa reflexão. E ele estende as mãos e fala então para ser algemado, dizendo aos romanos: estou pronto. E aí, o que acontece é que um daqueles romanos que estava no grupo começa a açoitar o rosto de Paulo. Emmanuel fala: e deu-lhe com os açoites em pleno rosto. Então, os martírios de Paulo eram pesados. A gente até chegou a comentar isso em um dos nossos estudos aqui. Por que será, né, que eles agrediam muitas vezes Paulo no rosto? E muito aí em função de agredi-lo na região da boca, né? Obviamente, é um processo mediúnico, de um irmão invigilante que é intuído por espíritos das trevas, que assim o faz para que Paulo fosse impedido naquele que era o seu trabalho principal, o trabalho de orar, de proclamar o evangelho, não é? E depois que aconteceu isso,
alguns cristãos quiseram novamente movimentar uma revolta, e Paulo, mais uma vez, vejam só, com a boca totalmente transfigurada, né, deveria ter perdido até dente, sangrando, ele não deixa de falar e reprimiu os próprios cristãos. Vejam só, irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus, estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos do sofrimento, né? Então, a grandeza espiritual daquele homem impressiona. Agora eu vou ler um trecho, que é quando ele é levado para a cadeia, né, e é jogado ali numa cela úmida, que já está totalmente ligado aos processos da mediunidade. A gente vai falar de um tipo aqui, de uma mediunidade que é rara, mas que é extremamente linda. É muito belo a gente falar sobre isso. Antes, porém, eu gostaria de perguntar se alguém tem algo a dizer, alguma colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos em frente, então. Grande serenidade estabeleceu-se, então, na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um olhar inolvidável. E a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Vejam só agora. Atirado ao fundo de uma enxóvia úmida, Paulo foi atado ao tronco. Só um detalhe, quando eles prendem José-Debe, Gesiel e Abigail também em Corinto, os romanos, Emmanuel usa esse mesmo termo, que eles foram jogados numa cela úmida. E eu fiquei pensando se não é provavelmente a mesma cadeia, mas se não seria até a mesma cela que o próprio Gesiel havia ficado com Abigail e José-Debe alguns anos antes, né? Porque a descrição de Emmanuel é a mesma. Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. Então, além de ter sido flagelado no rosto, ele ainda é amarrado no tronco, e aí Paulo já estava mais velhinho, e toma 39 açoites. Não era um castigo light, não era um castigo leve. Lembrando que, algum tempo atrás, o próprio José-Debe havia desencarnado num castigo semelhante como esse, dos 39 açoites, né, no tronco do martírio. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz, vamos prestar atenção nisso aqui agora, hein? Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde, os verdugos espissacavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu, alegremente, que havia atingido a região da paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquistas de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzia a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas. Mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha a lembrança mais viva do Cristo. A impressão de estar chegando a seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas. Desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas, submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração. E somente pela madrugada voltou de si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre, através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Então, meus amigos,
Aqui a gente tem um fenômeno mediúnico muito raro, muito perigoso para acontecer com qualquer ser humano, isso aí o próprio Kardec vem tratar, mas que é maravilhoso, né? E aqui Emmanuel mostra que somente Deus confia somente naqueles filhos que já alcançaram um patamar espiritual superior, a oportunidade de desfrutarem do chamado êxtase espiritual, que é desdobramento, um processo de sonambulismo muito mais profundo, cujo espírito do encarnado ascende, ainda ligado ao corpo físico, regiões sublimes. Tão sublimes que se ele não tiver um equilíbrio e não tiver um entendimento sobre a missão que ele precisa cumprir na Terra, pode haver um desencarne, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Eu até trouxe a questão aqui do Livro dos Espíritos, quero passar para vocês depois lerem com tranquilidade, né, para quem quiser estudar esse êxtase espiritual com uma tranquilidade maior, porque realmente é lindo. Mas antes eu gostaria de ouvi-los, né? Se alguém gostaria também de comentar algo sobre essa passagem aqui do Paulo Estevão, essa experiência que ele teve maravilhosa do êxtase espiritual. Ninguém gostaria de participar? Vamos então para o Livro dos Espíritos, né? Eu estou com essa edição aqui. Sim, então pode falar, Marta, minha querida. Oi, Rafael, tudo bom? Eu só queria relatar rapidamente uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás e que agora você falando desse êxtase, eu lembrei que eu acho que foi o que aconteceu comigo. Eu perdi o meu neném com 6 meses de idade e aquele sofrimento, aquela dor insuportável. Aí um dia eu fui levada no lugar onde ele estava. Era um lugar maravilhoso. Eu não sei descrever, eu não tenho palavras. Aí eu falei assim com ele: "Ô, Juninho, eu não volto mais. Eu vou morar aqui com você." Aí, quando eu falei isso, apareceu meu filho mais velho, Vinícius, na minha frente. Falou: "Mamãe, vem." Agora, quando você falou essa passagem, eu falei: gente, foi isso que aconteceu comigo. É isso que eu queria. Eu que agradeço, Marta. E é exatamente essas características que tem um êxtase espiritual. A gente estar num lugar de sublime beleza, que falta palavras para descrever, né? E ali o espírito fica realmente vislumbrado, né? Um pouco do que é reservado para aqueles justos, para aqueles que seguem Jesus na Terra. E se a gente não tiver a consciência das responsabilidades terrenas, dificilmente o espírito quer voltar, né? E eu queria ler aqui também, gente, já que se trata de um estudo, né? Nesse livro aqui está a partir da questão 165, mas do Livro dos Espíritos, porque essa é a comemorativa, tem 500 e poucas só perguntas, né? Que é o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos de Kardec, que a FEB republicou. Mas a gente tem, no Livro dos Espíritos normal, salvo engano, a partir da questão 439. Salvo engano, não, a partir da questão 439. Tá bom? Para quem quiser acompanhar depois. Mas aqui, primeiro pergunta se existe uma diferença entre o estático, né, aquele que está em êxtase, e o sonâmbulo, né? E aí Kardec ouve dos espíritos a seguinte resposta: é um sonambulismo mais apurado, a alma é mais independente. Então, é um processo de desdobramento muito mais profundo que o próprio sonambulismo, porque a alma, né, fica extremamente independente nesse momento. E aí Kardec pergunta uma outra questão aos espíritos: se o espírito do estático, o estático é aquele que está em êxtase, penetra realmente os mundos superiores. Né? Então, ele faz esse questionamento, porque dentro das descrições que Kardec ouvia das pessoas que passavam por aquela experiência, era isso que ele ouvia, né, deles, que estavam em mundos superiores, como a Marta acaba de nos relatar, que não conseguia descrever a beleza daquele local. E veja a resposta dos espíritos: sim, ele os vê e compreende a felicidade do que os habitam.
razão porque gostariam de lá permanecer. Então está justificado aí o sentimento que a Marta teve, né? E certamente o que Paulo também viveu. E aí Kardec continua questionando os espíritos. Poderia penetrar em todos os mundos sem exceção? Então, no êxtase espiritual, a gente teria acesso a todos os locais, sem exceções? E aí os espíritos respondem, não, pois alguns mundos são inacessíveis aos espíritos que ainda não se acham suficientemente depurados. Então, a gente tem a oportunidade de ter um êxtase espiritual, mas existem locais que a gente não pode entrar, né, em relação, pela questão da nossa evolução espiritual. E aqui eles vão continuando, trocando a ideia, e tem uma nota de rodapé de Kardec. Então, tem mais 3 perguntas, eu não vou me delongar muito, né? Mas tem uma nota de rodapé que Kardec dá uma explicação muito bem feita sobre o êxtase espiritual. Eu vou pedir licença para ler essa nota de rodapé, tá bom? O êxtase é o estado no qual a independência da alma em relação ao corpo se manifesta do modo mais sensível, tornando-se, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga pelas regiões terrestres. No êxtase, penetra um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, ultrapassar certos limites, que não poderia transpor sem desfazer totalmente os laços que o prendem ao corpo. Um fulgor resplandecente, inteiramente novo, o envolve. Harmonias desconhecidas na terra o extasiam. Um bem-estar indefinível a invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste. E pode-se dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Este só se mantém, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma está ligada a ele apenas por um fio, que um esforço a mais poderia romper para sempre. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que é a própria essência do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como uma parada momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias da terra não passam de incidentes fúteis de uma viagem, da qual se sente feliz por ver o termo. Nem sempre o êxtase é isento do perigo para a vida. Em sua aspiração por um mundo melhor, a alma poderia desfazer os laços que a unem ao corpo, e não fosse retirada pela ideia de que, ao desatá-los, ela mesma ficaria afastada desse mundo que entrevê. Então, é um ensino muito lindo que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos. Novamente, eu gostaria de falar, não é? É a questão, o Livro dos Espíritos é a partir da 439. Quem puder dar uma estudada depois, é muito interessante isso, não é? E quem pode afirmar que um dia não passaremos por essa experiência? Mas a responsabilidade precisa nos chamar de volta, não é? Àquilo que a gente precisa cumprir na Terra. E eu fiquei me lembrando, até a própria postura de Paulo, quando ele volta desse êxtase espiritual, de confiança, de tranquilidade. A vida de Paulo, a partir desse momento aqui, passa a ter um outro patamar de entendimento, né? A gente percebe mais uma mudança, mais um processo de amadurecimento profundo da alma dele após essa experiência. Mas eu me lembrei de Lívia, que vem falar no mundo espiritual que as alegrias que ela sentiu ao chegar no plano mais alto da vida fez com que todas as dores que ela passou, e olha que Lívia sofreu muito, está lá no livro 2000 anos, né? Todas as dores que ela passou se tornaram irrisórias diante do que estava aguardando ela no mundo espiritual, né? Então, o estático, né, a pessoa que está em êxtase, ele tem uma porção dessa vivência no mundo maior. Então, é só mais uma prova para a gente perceber o quanto que é importante a gente se esforçar para ser cristão e vencer as nossas dores, né? Vencer os sofrimentos com muita coragem, sem trair as nossas convicções, sem trair aquilo que o Cristo vem nos ensinar, né? Nos esforçando para ser fiel ao Evangelho na dor e no sofrimento. Alguém gostaria de comentar sobre esse processo mediúnico em Paulo?
Fiquem à vontade, tá? Só a título aqui de curiosidade, dentro do que aconteceu, no dia seguinte eles foram ouvir Paulo, né? Teve a audiência dele. E ali eles começaram a incriminar Paulo, incriminar. Inclusive disseram que Paulo não teria direito à defesa porque ele não tinha nenhum advogado. E aí o Tito Justo, aquele romano, né, se adianta e fala que ia advogar a causa de Paulo. Então muitos que estavam ali, muitos gregos que estavam torcendo por Paulo, era uma audiência pública, aplaudiram, ficaram satisfeitos, né, com a atitude dele. E ali os judeus vão e falam mal de Paulo, fala que ele fez isso, aquilo, que é contra a lei. E acontece algo interessante. Durante a fala do maioral da sinagoga, o Júlio Galho, que é aquele juiz, né, o governador de Roma ali na Caia, ele ficou o tempo inteiro com o dedo no ouvido. E aquilo ali incomodou muito o judeu que estava falando, né, o representante da sinagoga. E no final da fala, ele pergunta, né, ele questiona aqui, ó, terminando o libelo, tanto apaixonado quanto injusto, Sóstenes, que era o maioral da sinagoga, interrogou o administrador da Caia relativamente à atitude que exigiu esclarecimento, a fim de não ser tomada por desconsideração. Ele ficou o tempo inteiro com o dedo no ouvido. E vejam o que o governador da Acaia respondeu para ele. Suponho não estar aqui para dar satisfação dos meus atos pessoais, e sim para atender os imperativos da justiça. Todavia, em obediência ao código da fraternidade humana, declaro que, a meu ver, todo administrador ou juiz de causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e outro para a defesa. Então ele desconcertou o cara aí da sinagoga, Tito Justo veio defender o Paulo, Paulo foi liberto porque ele não viu crime algum em Paulo, né? Inclusive Sóstenes, ele começou a ser apanhado e quem defendeu ele de não ser morto e lapidado pelos gregos de Corinto foi o próprio Paulo, né? Falando, irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo. Então, a grandeza espiritual de Paulo era fantástica, né? Mas ele percebeu que se continuasse em Corinto, ele poderia levar problemas para a igreja, as perseguições estavam se intensificando, né? Então, ele vai para Éfeso. Ele, na verdade, estava indo para Jerusalém. Lembra que Paulo, na segunda viagem missionária, ele estava arrecadando dinheiro para a igreja de Jerusalém, para ela não depender mais dos judeus, para ela ser uma igreja independente. Mas antes de ir para Jerusalém, ele quis dar uma parada em Éfeso, porque João estava querendo edificar uma igreja, estava precisando de ajuda e Paulo vai. Mas, segundo Emmanuel, ele vai também com um segundo interesse, que era abraçar e conhecer a mãe de Jesus, que vivia em Éfeso com João. Então, ele tinha esse antigo desejo de Maria. E aí, antes da gente falar das coisas importantes que aconteceram, né, relativas à mediunidade de Paulo, eu acho digno a gente fazer uma menção a essa passagem que tem apenas um parágrafo, o encontro de Paulo com Maria. Não é verdade? Porque ali a mediunidade dele se manifesta da forma que se manifestou nos primeiros 10 anos da sua conversão. E que, segundo a gente estuda na doutrina espírita, o próprio Chico afirmava isso, é o melhor tipo de mediunidade que existe. Intuição pura. Intuição pura. Então, Paulo chegou a entrar num processo de êxtase espiritual. Ele era psicógrafo, cujo autor da psicografia era Jesus, intermediado por Estevão. Mas ele não deixou de ouvir a intuição pura, não é? E ali ele vai, então, em Maria e tem uma intuição, a gente vai entender qual era. Porque esse ponto aqui é muito importante para a história do cristianismo, tá bom? Então, vamos lá, vou ler mais um parágrafo. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para um mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa. Então, Paulo ficou impressionado com o quê quando ele visitou Maria? Com a sua humildade, simples e amorosa. Que mais se assemelhava a um anjo revestido de mulher. Então, Maria parecia um anjo disfarçado de mulher. E o que mais impressionava na postura dela, né, e na figura da Mãe Santíssima, era a humildade, meus irmãos, a humildade. Paulo de Tarso interessou-se por suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao evangelho que pretendia escrever aos cristãos do futuro. Maria,
colocou-se à sua disposição com muita alegria. Esse é o pequeno trecho que a gente tem no Paulo Estevão, do encontro de Paulo e Maria. Né? E ali, certamente, ouvindo os relatos de Maria, em especial da noite do nascimento de Jesus, ele teve vontade de escrever o Evangelho. Por coincidência ou não, se consultarmos no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2, nós teremos os detalhes, como nenhum outro Evangelho nos dá, dessa noite memorável, não é? Do nascimento de Jesus. Podemos seguir? Podemos sair de Éfeso? Ele ficou um pouquinho de tempo ali e foi para Jerusalém. Ou alguém quer fazer algum comentário? Vamos participar. Estou achando o pessoal hoje bem calado. Devem ter comido uma feijoada, né? Rafael, Sim, é, Beth. é interessante, né, a gente falar de Maria, que você falando aí do relato de Paulo, é claro, do encontro dele com Maria. Mas, assim, a gente sabe que tem algumas religiões, né? A gente não precisa nem citar aqui quais, não é fazendo uma crítica, mas que a gente sabe que eles não consideram muitas questões de Maria, né? E a gente fica pensando assim, dessa humildade de Maria, que nos livros espíritas tem esse relato, no Evangelho tem esse relato, e da fortaleza dessa mulher. E a gente, como evangelizadora, a gente sempre trata disso, né, com os pais também, grupo de pais que a gente conversa, que a mãe de Jesus não poderia ser qualquer mulher, porque é um espírito muito nobre, muito nobre. Então a gente fica imaginando esse encontro de Paulo com Maria, né? Aquele homem que até um tempo atrás era uma fortaleza, mas para o mundo, que se converte e chega ali procurando aprender a humildade, aprender a ser amor, né? E ele vai na fonte, ele vai beber da fonte, porque foi ali que Jesus bebeu da fonte. Né? Claro que Jesus tem já tinha o espírito dele nobre demais também, porque há um relato muito bonito do encontro de Maria e Jesus na preparação para Jesus vir à Terra, né? E a gente fica imaginando, assim, eu não sei, né? Eu falando de mim, viu, gente? Eu gosto muito, eu vou imaginando, você vai relatando aí, eu fico vendo as cenas passando, vai rolando aqui na minha cabeça, eu sou muito imaginativa. Então, faço ideia que coisa mais linda essa conversa de Paulo e Maria olhando para o mar, naquela casinha simples, com a brisa do mar, o sol se pondo, né? E eles falando de Jesus, do amor de Deus, deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Eu imagino assim, né? Eu sinto assim no meu coração. Então, eu queria só compartilhar esse sentimento, porque é muito bonito, né? Sim. E a gente vê uma mediunidade tão madura na vida de Paulo já, né? Um Paulo tão diferente daquele que a gente começou a Diferente. comentar dos primeiros anos, né? E ele começa a ter, Beth, reconhecimento, embora ele nunca quis ter reconhecimento, mas ali ele já estava passando a ser muito respeitado. Veja só, ele foi para Éfeso porque João pediu ele para ir para ajudar ele, João Evangelista, que tinha o apoio de Maria, mas viu que Paulo era importante naquele momento. Né? Então a gente vê realmente que aquele homem já tinha mudado muito, né? Já tinha se transformado demais. Então ele chega a Jerusalém, né? A Casa do Caminho, e veja o que Emmanuel vem falar, né? Porque a gente não pode esquecer o objetivo dele, que era arrecadar dinheiro para Jerusalém. Olha o que Emmanuel fala. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna, cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém, para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido e abraçou com lágrimas os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Porque aquela grana era para construir um galpão do lado da Casa do Caminho, para ensinar profissões àqueles que chegavam enfermos, que recebiam alimento da matéria, que recebiam alimento do espírito, e agora, por causa do Paulo e dessa peregrinação dele na segunda viagem, como se não bastasse todo o bem que ele fez criando tantas comunidades, os
doentes de Jerusalém poderiam agora também desfrutar de uma oficina de trabalho para ter dignidade na vida. Isso é lindo, né? Olha só o que Emmanuel fala agora. Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo, muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos. Tudo nele denunciava a intensidade das luzes empenhadas. As mãos e o rosto estão cheios de cicatrizes. A mão e o rosto cheio de cicatrizes. Imagina o tanto que Paulo não apanhava no rosto, né? E essa mão cheia de cicatriz também já traz a simbologia do trabalho, né? Do tear que Paulo fazia. Olha só, agora já é voltando para a mediunidade. O ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmos das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. Observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente, não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antípadre, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. O ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Então, Pedro era experimentado nos problemas espirituais, nas pessoas que tinham a mediunidade e não utilizavam-se bem. E Pedro vem afirmar que aquelas cartas eram de Jesus. Vem afirmar que eles disputavam as cartas de Paulo, copiavam elas, estudavam frase a frase. E a gente esquece de estudar essas preciosidades que vêm do Cristo. Então, ele teve um feedback do trabalho que ele estava desenvolvendo, né? Ficando encorajado para prosseguir. Mesmo estando com as mãos com cicatrizes, com o rosto, com tanta luta, ele se sentiu forte para ir adiante. Alguém gostaria de comentar? Podem ficar à vontade. Que agora a gente vai passar para um outro momento, mas podem ficar à vontade. Eu sei que era com muita luta, muita dor, que Paulo continuava com uma convicção tão grande, um amor tão profundo a Jesus, que nada fazia ele parar. E ele tinha esses bálsamos aí, né, aos encontros com Maria, que balsamizava todas essas dores, esse aconchego de Maria. Imagino tanto bem que deve ter feito a ele. Esses amigos aí que gravavam as palavras, né, e citavam elas como se fosse assim um hino que fortaleciam eles. Isso também era a gratificação que Paulo recebia, né, de tudo que ele estava fazendo. Pensar que às vezes a gente desiste por muito pouco, a gente deixa parar por muito pouco. Só Rafael teve algum problema. Ele saiu da sala, estou vendo aqui.
Gente, enquanto o Rafael tá. Deve ter tido a conexão dele caiu, né? Enquanto isso, a gente pode ir mantendo as vibrações para todas as pessoas, né? Várias pessoas passando mal, pedindo assistência. Nós acreditamos que este ano está sendo um ano um pouco mais difícil, né? Por causa de pandemia, de isolamento, agora de retorno ao que pode ser mais ou menos próximo do normal. Então, assim, que a gente possa, né, durante essa reunião, manter as vibrações elevadas, de prece, de saúde, saúde física, saúde mental, espiritual, e nos colocarmos nos braços de Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima, voltando os nossos pensamentos, né, para a casa de Sheila, que é a casa que nos acolhe todos os dias, que a gente se sinta lá naquele salão grande, cheio de amor, cheio de flores, cheio de paz, né? Que cada um de nós possamos estar ali ou sentadinhos ou deitados naquela maca ali confortável, e os nossos amigos espirituais nos aplicando passes que vão renovar as nossas forças. O Rafael está voltando aí, gente. Então vamos manter, né, essa sintonia para que nós possamos estar em paz. Gente, desculpa, tá? Tive uma queda aqui na conexão. E se cair de novo, podem ficar tranquilo que eu volto, viu? Bom, então eu acredito que essa última frase de Pedro foi uma coroa espiritual para Paulo, porque Paulo estava sofrendo muito, tanto no corpo físico, como muitas vezes aquele sofrimento íntimo de ter um propósito, de querer levar um trabalho adiante e sempre encontrar os adversários, né? A vida de Paulo não era fácil, mas eu acredito que ele tinha atingido já uma região espiritual, qual a convicção dele do que ele tinha que fazer, do que ele ia enfrentar, já era muito clara. Mas ter de um homem como Pedro um feedback como esse que ele recebeu representava muito. Pedro era o grande líder, né? O próprio Chico Xavier, uma vez, comentando sobre o livro Paulo e Estevão, fala que Simão Pedro é o personagem mais importante da obra. E aí Paulo receber isso dele, não é? Realmente era algo muito forte, ao ponto de Emmanuel fazer esse comentário aqui ao final. O ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Então ele não se sentiu envaidecido, ele não se sentiu orgulhoso, ele se sentiu confortado para prosseguir lutando. Então isso também é lindo, não é? Ele conseguiu já vencer o personalismo, o egoísmo, né, o orgulho de achar que era melhor que os outros. Então, a palavra de Pedro foi só força para ele seguir nessa luta redentora. Ele foi à igreja de Antioquia, que é aquela igreja mãe para ele, ficou lá alguns dias, mas já saiu para a terceira viagem missionária, ele não esquentou lugar, né? E aí ele sai para a terceira viagem missionária com dois principais objetivos, lembrando que ele sempre tinha objetivo quando ele viajava. Primeiro objetivo dele, escrever o evangelho a partir dos relatos de Maria. Ele queria voltar para Éfeso de qualquer jeito, escrever o evangelho a partir de Maria. O segundo objetivo, levar o evangelho a Roma. Então ele queria chegar a Roma também. Primeiro escrever por Maria e depois ele ia até Roma, tá bom? E aí eu vou tentar trazer para a gente aqui uma experiência mediúnica de Paulo em Éfeso, que mais uma vez vai caracterizar para a gente esse amadurecimento espiritual e o nível que essas manifestações mediúnicas chegaram em Paulo. Porque ali em Corinto a gente já fica surpreendido, né? Uma psicografia, tendo uma presença, uma visita espiritual de Jesus. Jesus visita ele aí depois de 17 anos, fala que vai escrever através dele, depois ele tem um êxtase espiritual, e agora uma outra vivência mediúnica aqui em Éfeso que me chamou muita atenção e que eu vou trazer também para todos nós, tá bom? Vejam só. Então ele chega em Éfeso, Prisca e Áquila, que tinha ido com ele na segunda viagem, não estavam mais lá, eles tinham voltado para Corinto, né?
E olha que bacana. Embora pretendesse apenas manter algumas conversações mais longas com a filha inesquecível de Nazaré, foi compelido a enfrentar uma luta séria com os cooperadores de João. Então, olha que legal. Ele foi para fazer uma coisa, escreveu o evangelho, mas se deparou com problemas sérios naquela igreja que havia sido fundada, e ele precisou combater aqueles problemas. Então, Paulo, ele havia compreendido o sentido do que Ananias falou, por exemplo, eis-me aqui, Senhor, do que a própria Maria de Nazaré fala com Gabriel, que se cumpra na serva do Senhor a vontade de Deus, o que o próprio Paulo fala nas portas de Damasco para Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Então, Paulo compreendeu profundamente que o trabalho não era o que ele queria, mas era o que estava determinado pela espiritualidade. Ele foi para Éfeso para ter conversas longas, ficar ali, passar o dia com Maria, para colher dela informações e escrever o evangelho, mas o trabalho chamou ele para outra coisa. Chamou para lutas ásperas ao lado de João e seus colaboradores. A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade, que ameaçava sossobrar. Ou seja, fez com que aquele movimento genuíno e puro do cristianismo se tornasse um movimento político. Então a sinagoga influenciou e infiltrou no movimento cristão, confundindo os cristãos de Éfeso, né? Algo que hoje em dia também acontece nos tempos religiosos, né? Até mesmo nos espíritas. O ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Então, sem reclamar, ele aceitou e percebeu que ele tinha que lutar por aquela igreja. E que o plano de escrever o evangelho deveria esperar um pouco. Durante 3 meses, discutiu na sinagoga em todas as reuniões. A cidade que se mantinha em dúvidas artroses parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes. Então vejam a perseverança de Paulo, né? A autoridade moral dele, do quanto que o verbo de Paulo não conseguia envolver todos aqueles que o ouviam, né? Multiplicando as curas maravilhosas, Paulo, um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. Paulo, colocando as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível no mundo espiritual. Então vejam que fenômeno mediúnico fantástico. Eu arriscaria dizer que era um fenômeno, obviamente, de efeito físico, eles estavam ali presenciando, mas uma transfiguração. Nos lembrando o próprio Cristo quando se transfigurou no Monte, que segundo Mateus, no capítulo 17, dele saíram luzes, não é? Da túnica, do rosto, do olhar, e ali Paulo também era envolvido em luzes. Então imaginem isso aí para uma cidade que estava em dúvidas, Paulo chega, começa a esclarecer, e ainda vê um fenômeno mediúnico tão forte, as pessoas vendo luzes ao redor de Paulo. E não para por aí, hein? Vejam só a continuidade. Foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestaram em Jerusalém, em Antioquia, falaram na praça pública. Ou seja, os fenômenos de vozes direta, tão raros de acontecer, que aconteceram só na igreja de Jerusalém e Antioquia, falaram na praça pública. Esse fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos de Paulo em contradita aos judeus. Então é impressionante, né, meus amigos? Um fenômeno como esse, não só o fenômeno das luzes da transfiguração, mas Paulo conseguir fazer o fenômeno de voz direta, ser o intermediário para esses fenômenos em praça pública. Um fenômeno que precisa de ter um equilíbrio enorme, que conta com todos aqueles que estão presentes, né? Com uma conexão profunda com o alto. Apenas a presença de Paulo fez com que eles conseguissem edificar tal fenômeno mediúnico que tinha por objetivo levar maior firmeza a tudo aquilo que Paulo falava. E assim, a gente vai encerrar até aqui esses comentários sobre a mediunidade de Paulo, não é? Até esse trecho. Acredito, Alessandro, que em mais um encontro a gente consiga finalizar isso, né?
até a glória espiritual de Paulo, né? Que experimentou a mediunidade no mundo espiritual e que a gente também precisaria relatar. Mas sobre tudo isso que a gente falou que agora dessa parte sublime da mediunidade de Paulo, quem quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. O Rafael, Sim, Marta. essa passagem, né, da voz direta e da transfiguração me lembrou muito as materializações que Chico fazia aqui em Pedro Leopoldo. É uma forma, eu entendo como uma forma de chamar a atenção às pessoas para que tivessem fé, que acreditassem que não era uma coisa simples qualquer, era muito mais do que isso. Você não acha? Que hoje em dia nem tem mais, né? Quase raramente se vê falar em materialização, mas foi necessário no início para trazer, né? Aumentar a fé e trazer a fé para quem não tinha, né? Exatamente, é exatamente esse o objetivo, né? De fortalecer a fé daqueles que não têm. E eu fico imaginando, né? O que deveria ter sido você presenciar um fenômeno como esse, né? O tanto que não deveria impressionar as pessoas que estavam ali, né? Como que não foi aí na década de 50, em Pedro Leopoldo, com Chico Xavier, né? E o Peixotinho, que era um médium de efeito físico, né? Que contribuía com tudo isso. E o próprio John Harley, ele narra também, não sei se é o John ou o Geraldinho, narra um fato desse do Chico, em que ele estava caminhando com alguns amigos e que dele também, da região do tórax, começou a sair luzes, né? E o Chico ficou tão constrangido que ele tentava fechar com o paletó dele, como se aquilo ali fosse impedir as luzes de saírem, né? E o Chico, sem graça pela humildade dele, mas esses fenômenos aconteceram também com o Chico Xavier, né? Como, por exemplo, o fenômeno de voz direta aconteceu com Eurípides Bassanufo, também em Sacramento, né? Uma história linda, quando ele vai fundar o Colégio Allan Kardec, e na oração inicial que ele fez, ela pôde ser ouvida por toda a população da cidade, como se em cada casa tivesse uma caixinha de som. Então, vocês imaginam o impacto disso numa sociedade extremamente católica, né? Fechada para essas questões espirituais, mas que, como a Marta bem disse, eram extremamente necessárias para que as pessoas passassem a crer nesses fenômenos, né? E eu fico imaginando também o quanto a pessoa tem que ter lutado, o quanto a pessoa tem que ter servido Jesus para poder alcançar um grau de mediunidade como esse aqui que Paulo havia atingido, né? Então, esses últimos 3, 4 anos que a gente narrou hoje aqui de Paulo, desde a psicografia que ele começa, do êxtase que ele teve, né? Da própria confirmação de Pedro, que aquelas cartas eram de Jesus, desse fenômeno que aconteceu em praça pública em Antioquia, a gente vê que o homem ele tinha chegado num patamar de evolução espiritual impressionante para conseguir todos esses feitos, né? Muito trabalho, muito labor. E a gente lembra, né? Essa mediunidade ostensiva dele foi começar a trabalhar nele depois de uns 15 anos da conversão. Por isso que a gente não tem que ter pressa, né? Porque quando acontece, já vem já uma coisa muito ligada ao Cristo, né? Por isso que foi tão forte. O Rafael, Sim, Andréia. boa tarde. Eu estou aqui pensando, né? Eu li algumas vezes o livro Paulo Estevam. Estudar ainda não estudei não, né? Eu li algumas vezes. E eu sou assim, como a boa parte das pessoas que aqui se encontram, todas, né? Profundamente admiradoras da vida de Paulo. E eu estava aqui pensando que eu ouvi numa palestra uma vez do Haroldo, quando ele disse que na vida tudo é questão de direção e intensidade, né? E Paulo, ao longo da sua vida, ele foi acertando essas duas forças que movem, né, a nossa evolução, a direção e a intensidade. Ele viajou para dentro dele mesmo, né? No deserto, ele viajou para dentro dele mesmo, para se conhecer, né? Para poder analisar os seus propósitos. Ele voltou do deserto ainda com a intensidade equivocada, né? Ele precisou ainda de passar por outras questões para um burilamento dessa intensidade, ele sintonizar essa intensidade, porque a direção já estava tomada certa desde a entrada lá de Damasco, né? Ele estava com a direção errada anteriormente, depois ele
redirecionou, mas a intensidade ainda não estava, né? E essa intensidade, ela não estava ainda no ponto ideal, justamente por essas questões que todos nós temos, né? O orgulho, né? Da sua própria capacidade e potencialidade. Então, esse orgulho, ainda ele era muito forte. Aí ele teve que se calar, né? Calar o verbo inflamador, né? Que o caracterizava e o caracteriza, né? Ele teve que calar para poder sintonizar essa intensidade. Para mim isso é bonito demais, sabe? Toda vez que eu ouço falar de Paulo, quando eu te vejo falar, assisto suas palestras, tenho essa oportunidade e releio o livro, como eu vou começar a reler novamente, estou terminando de reler Maria e vou reler novamente com o intuito de agora estudar. Eu me emociono, sabe? E é um aprendizado maravilhoso. E a mediunidade, né, nesse ponto aí de Éfeso, né, a mediunidade de Paulo também foi sendo trabalhada ao longo da sua vida, né? Foi dado, mas ele também buscou, né? Porque a gente servir a Deus, servir a Jesus como ele fez, não é de qualquer maneira, né? Para ele ser um farol nesse momento de conturbação dessa igreja especificamente, como de tantas outras, não é de qualquer maneira, né? Ele não é um qualquer farol, né? Então eu fico assim muito emocionada toda vez que ouço e sempre é um aprendizado, né? Obrigado mais uma vez Eu que por você agradeço, Andréia, me pelo seu levar a esse depoimento, lugar. né? E pela sua reflexão também. Muito obrigado. E a gente vê isso aí que você falou, essa intensidade, né? Nessa descrição que Emmanuel faz quando Pedro vê Paulo e vê um homem velho, magro, pálido, cheio de cicatriz nas mãos e no rosto, né? Mas o homem não parou, o homem estava sempre indo adiante, ele não descansou. Ele serviu a Jesus com a mesma intensidade, das portas de Damasco até o final da vida, né? Aprendendo aí nesse grande percurso a importância de ter uma característica como a da Mãe Santíssima, né? De humildade suprema. Então, Paulo tem muito que nos ensinar, né? E eu acho muito lindo essa fala do Emmanuel, porque ele fala das marcas de Paulo no rosto, né, que caracteriza uma pessoa que foi muito humilhada diante do mundo, né, mas ao mesmo tempo as marcas na mão, que já vem falar do tear, do trabalho, né, e isso é muito lindo, né, muito, muito, muito lindo e nos ensina demais. E obrigado pelo depoimento aí, Andréia. Se mais alguém quiser comentar, podem ficar à vontade. Então, eu vou agradecê-los, né? E vou combinar com o Alessandro quando que a gente pode estar voltando para estar finalizando essa labuta de Paulo, né? Esse descobrimento da mediunidade, a forma que Paulo trabalhou com a mediunidade por todo esse tempo. Mas a gente vai falar aí da glória dele, né? Da coroa divina que ele vai alcançar já ao final da vida e perceber como que essa mediunidade também ocorreu no mundo espiritual. Vai ser muito bonito poder compartilhar tudo isso aí, tá? E vejam, ainda que ele tinha atingido esse patamar, Paulo ainda tinha algumas coisas para resolver na Terra, com pessoas. A gente vai falar sobre isso e vai mostrar a partir de quando ele se liberta, talvez, aí, de todas as dificuldades terrenas, completando seu processo reencarnatório ali da melhor forma possível. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Que vocês tenham um final de semana de muita luz, de muita paz e que aqui no lar de todos vocês que estão representados, Jesus esteja sempre presente. Obrigado.